Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Na verdade, do 14 até o 17. Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Se vocês tiverem um irmão ou uma irmã que está necessitado de alimento e vestuário, e vocês disserem, bem, que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, de que adianta isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de boas obras é morta. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos apresentamos a Ti agora, Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de maneira que a gente possa apreender, compreender a Tua palavra, Senhor. Clareia a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou usar versões diferentes da Bíblia para poder destacar o texto naquilo que é essencial, tá bom? Eu li uma linguagem aqui e eu vou abrir mão dessa linguagem para outras quando eu estiver lendo o mesmo texto mais para frente, tá bom? Porque elas são mais úteis e são mais próximas do originais e eu preciso dela para destacar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você entenda primeiro uma coisa, querido. Tiago, do capítulo 2, do versículo 14 até o 26, é a seção mais debatida e controversa dessa carta, tá bom? E o motivo dessa aparente contradição entre Tiago e Paulo, querido, diz respeito à doutrina da justificação pela fé. Vou te mostrar logo os dois textos para você perceber como parece que há uma contradição entre os dois, tá bom? Tiago 2, 24 diz assim, olha, assim vocês percebem, ele está quase concluindo aqui, basicamente, o raciocínio, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Veja, a leitura literal do texto é essa, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Aí você vai para Paulo, Romanos 3, 28, Paulo está concluindo o assunto da justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé, e ele diz isso, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. Em algumas traduções diz pela fé somente, independentemente de obras. Percebe como há uma controvérsia aqui? Tiago diz que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Paulo diz que o ser humano é justificado somente pela fé, independente das obras. Como é que se explica esta aparente contradição das Escrituras Sagradas? E aqui eu vou citar alguns homens de Deus, querido, que já escreveram a respeito. E eu começo com Nicodemos, ele diz o seguinte, olha, nunca houve qualquer incompatibilidade entre esta seção de Tiago e a doutrina paulina da justificação pela fé sem as obras da lei. A fé que Tiago condena não é a mesma que Paulo recomenda. E as obras que Tiago recomenda não são as mesmas que Paulo condena. Irmãos, isso é muito importante na compreensão do nosso texto, tá bom? Tiago está condenando um tipo de fé, mas essa fé que Tiago está condenando não é a mesma que Paulo recomenda. Assim como as obras que Tiago recomenda não são as mesmas que Paulo... Eu vou dar um exemplo para você logo, para você tentar compreender melhor. A fé que Tiago condena é uma fé inoperante, tá bom? É uma fé intelectual. É aquilo que nós chamamos de assentimento intelectual. Nós concordamos com alguma coisa. A fé que Paulo recomenda é a fé para a salvação. É a fé que diz que somente pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo nós somos salvos, independente das minhas obras, entendeu? As obras que Tiago condena não são as que Paulo recomenda. Aqui Paulo condena, na verdade. As obras que Tiago recomenda são obras que caracterizam a minha fé. As obras que Paulo condena são as obras que eram apresentadas como necessárias para a salvação. Eu vou falar disso mais durante a nossa exposição, tá bom? Então vamos lá.
Tanto Paulo quanto Tiago condenam uma fé hipócrita, teórica, da boca para fora. Ao mesmo tempo, declaram que a fé salvadora se expressa por meio de obras, atos de obediência e prática. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos, querido, que Paulo também defende a mesma coisa que Tiago, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 e 3. Paulo diz assim, é Paulo, e eu quero mostrar para vocês, o ponto aqui é mostrar para vocês que Paulo também defende essa fé operante como Tiago defende. Sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. Quando falamos com o nosso Deus, quando falamos com o nosso Pai, nosso Deus e Pai a respeito de vocês, nunca nos esquecemos do trabalho que resulta da fé. Tá? Do esforço motivado pelo amor e da perseverança que vem da esperança em nosso Senhor. Então a igreja de Tessalônica era uma igreja muito ativa, muito trabalhosa, entendeu? No sentido de trabalhar, de fazer bem ao reino, de fazer com que o evangelho avance. Então aqueles irmãos tinham uma fé e a fé daqueles irmãos era viva, a fé daqueles irmãos era operante. Era uma igreja que Paulo chega a dizer assim, olha, nós não temos nem necessidade de falar nada para ninguém, porque a fé de vocês, o testemunho de vocês tem chegado em lugares que é quase que inimagináveis. O que as pessoas sabem de vocês nos poupam o trabalho de falar do evangelho. Por quê? Porque a fé daquela igreja era uma fé muito viva e operante. Agora veja uma coisa, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, 8 até o 10. Isso é um texto bem interessante, irmãos, porque ele tem as duas coisas que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Olha só, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A graça, a salvação, a fé, tudo isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não de obras, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora veja, a primeira parte aqui, versículo 8 e 9, ele está dizendo, salvação somente pela fé, e a fé, a salvação e essa fé, ela é um dom de Deus, não vem de obras, ninguém consegue salvação por fazer alguma coisa, por se esforçar. Agora veja uma coisa, irmãos, ele está dizendo, para a salvação, as obras são inúteis. Agora escute, é o mesmo texto, é o mesmo capítulo, é a sequência do texto, versículo 8 e 9 diz essas coisas. Agora o 10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então ele diz que no que diz respeito à salvação, as obras são inúteis. Agora que você foi salvo, então é importante que você saiba que Deus te criou, que Deus te fez, que Deus te salvou para a prática das boas obras. Irmãos, isso é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo confunde tantas pessoas. Eu vou repetir isso ao longo da ministração. Obras não são condição, não é condição para a salvação. Obras, elas são consequências da salvação, entende? Tiago, querido, combate um cristianismo teórico, superficial, enquanto Paulo luta contra o legalismo judaico. São duas coisas completamente diferentes. Alvos diferentes requerem, portanto, ênfases diferentes. Daí ser a contradição entre Tiago e Paulo apenas aparente. Eles estão lutando contra coisas diferentes. Cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua realidade. Paulo está lidando com líderes judeus, os cristãos judeus que foram alcançados e que estavam pregando a necessidade de circuncisão, guarda da lei para ser salvo. Tiago está lidando com crentes ou pessoas que se dizem crentes, mas que é uma crença apenas intelectual. É uma crença que não se concretiza, não se manifesta em meio a obras. Realidade diferente, completamente diferente, tá bom? Distintas. Uma leitura, querido, atenta e a compreensão tanto dos textos de Paulo quanto dos de Tiago irá mostrar que em lugar de serem contraditórios, os seus escritos, na verdade, eles se complementam. E é exatamente isso, irmãos. Um complementa o outro, tá bom? Vou te mostrar isso, querido. Em primeiro lugar, considere os pontos de vista dos autores à luz das situações com que estão tratando as suas cartas.
o contexto, irmãos, o contexto. Eles estavam cuidando de questões diferentes. Paulo estava respondendo aos judaizantes, que diziam que as obras, tais como a circuncisão e a observação das leis cerimoniais dos judeus, eram necessárias para a salvação. Tiago estava respondendo àqueles que acreditavam que uma mera concordância intelectual era suficiente para se obter salvação. O cara diz, eu creio em Jesus Cristo, ou eu creio que Deus é um só, nós vamos falar disso daqui a pouco, eu creio que eu sou salvo, mas aí Tiago diz, tudo bem, essa é a sua profissão de fé, é a sua confissão de fé. Agora, me mostre o resultado prático dessa profissão de fé. Cadê as obras que comprovam que você realmente diz crer? É essa a questão, entende? Tiago está tratando disso aqui, irmãos, disso aqui. Eu vou te mostrar que é disso. Olha, Tiago 1, eu falei, nós pregamos sobre isso aqui, Tiago 1, do versículo 22 até o 25. Olha o que Tiago diz, irmãos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, né? Pois contempla a si mesmo e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, né? Que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Tiago está lidando com um tipo de pessoas na igreja que professavam crer em Deus, crer em Cristo, mas as obras deles não comprovava aquilo que eles professavam com os lábios. Na verdade, queridos, essa é uma coisa que mexe profundamente com qualquer homem de Deus que queira ver a obra de Deus avançar. Porque nós temos muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, que eles têm uma profissão de fé, uma confissão de fé. Eu creio em Deus. Eu conheço pessoas que estão afastadas do Senhor há muito tempo, vivendo para si mesmo, mas diz, eu creio que eu sou salvo. Porque a Bíblia diz, aí ele cita um texto que não está na Bíblia, porque a Bíblia não diz isso com essas letras. A Bíblia diz que aquele que foi salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia não diz isso, irmãos, com essas palavras. Ela traz um ensino que leva a crer que aquele que realmente que nasceu de Deus, aquele que realmente foi batizado pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, foi inserido no corpo de Cristo, essa pessoa não perde a salvação. Agora, a Bíblia que diz isso, ela diz como essa pessoa que foi inserida no corpo de Cristo deve viver. Ela não só diz que é verdade, sim, você foi alcançado por Deus, você foi salvo, o Espírito de Deus habita em você, então você não perde salvação. Nós estamos estudando sobre isso em Romanos 6. Agora, a mesma Bíblia que diz isso, também diz como alguém que foi alcançado por Deus deve viver, irmãos. Aí a pessoa pega só uma parte da mensagem e diz, olha, eu sou salvo, não importa como eu vivo. Eu queria que vocês entendessem isso aqui, irmãos. Paulo estava lidando com o problema das obras como condição para ser salvo. Já o problema de Tiago, né, é que ele enfrentava esse problema das obras como prova de alguém que verdadeiramente era salvo. A questão de Tiago era diferente. A questão de Tiago não é como ser salvo. A questão de Tiago é a seguinte, irmãos. São pessoas da igreja que professam crer em Deus, que dizem que são salvas, mas a vida delas não condiz com aquilo que elas professam crer. Essa é a questão, irmãos. Na verdade, essa é uma das questões mais importantes na vida da igreja hoje, irmãos. Porque se nós fôssemos avaliar a igreja, irmãos, por aquilo que está escrito, muita gente seria reprovada hoje. E nós devemos avaliar a vida das pessoas por aquilo que está escrito. Jesus disse, irmãos, palavra de Jesus, nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela produz. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos salvos, se nós somos transformados, se o Espírito de Deus habita em nós, então o fruto dessa nova vida tem que se manifestar, irmãos. Não há como eu ser filho de Deus e produzir obras de um ímpio. Não há como, querido. Eu não estou dizendo, querido, novamente, aí eu quero que você tenha consciência do que eu estou falando. Eu não estou dizendo que um filho de Deus não caia, não tropece. Não é isso. Eu estou falando de um estilo de vida, entendeu? Um filho de Deus não pode viver como um ímpio. Impossível, irmãos. Porque se ele vive como um ímpio é porque ele é ímpio, não filho de Deus.
A segunda questão aqui, querido, em relação a Tiago e Paulo, é que existe uma diferença com relação à situação da vida de cada servo de Deus e as suas respectivas declarações. Contexto, novamente, irmãos, contexto. Paulo parte do grande fato básico do perdão de Deus, perdão que ninguém pode merecer ou ganhar, entendeu? É um perdão que Deus dá, na verdade. Em outras palavras, Paulo está falando aqui, irmãos, do início da vida cristã. Toda a guerra de Paulo em Romanos e em Gálatas tem a ver com o início da vida cristã. Tiago, pelo contrário, parte da atitude daquele que professa ser cristão. E ele vai insistir em dizer, irmãos, a menos que este que diz que é cristão prove o seu cristianismo por meio das suas obras, ele não é cristão. Se as obras deles não testemunhar, irmão, olha, querido, veja, há um discurso no meio da igreja, ninguém pode julgar ninguém, só Deus pode julgar, não sei o que tem. Balela isso, irmãos, balela, entendeu? Olhe as cartas, leia as cartas, é julgamento o tempo todo, irmãos. Deus estabelece para nós o padrão que nós devemos andar, Ele requer isso de nós, entende? E eu preciso olhar para a minha vida, e olhar para a palavra e saber se eu estou andando de acordo com esse padrão. Mesmo que eu saiba que eu sou falho, irmãos, e eu quero que vocês entendam isso. A justiça de Deus é o padrão moral de Deus. Mesmo que eu saiba que eu nunca vou alcançar esse padrão na sua totalidade, na sua essência, há um desejo, e é isso que caracteriza o cristão, há um desejo no meu coração, querido, de viver para Deus, e há um esforço da minha parte de tentar viver para Deus com todo o meu ser. Sim, eu vou tropeçar, mas eu vou levantar, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar tentando alcançar esse padrão que Deus estabeleceu para a minha vida. Isso caracteriza um cristão, irmãos. Um cristão que apenas professa ser cristão, mas não está nem aí para o seu estilo de vida. Querido, isso não é bíblico. Não é bíblico, irmãos, de forma alguma. Eu vou citar Nicodemos mais uma vez. Ele diz, olha, o homem é justificado diante de Deus pela fé somente. Contudo, ele é justificado diante dos homens pelas obras que pratica em decorrência da fé. Eu quero que você entenda, querido, porque Nicodemos faz uma distinção bem interessante aqui, que muitas vezes a gente não percebe. Diante de Deus, nós estamos justificados pela fé. Deus sabe se eu fui justificado ou não. Deus sabe se eu sou salvo ou não. Agora, como é que o meu irmão sabe que eu sou salvo? Entende? E o meu irmão vai saber se eu sou salvo ou não pelas obras que eu pratico. É possível, e eu não digo isso para que alguém fique julgando alguém, na verdade eu digo isso para que você julgue a si mesmo. É possível saber se uma pessoa é salva ou não pelas obras que ela pratica, irmãos. Aí ele continua, em certo sentido, o homem é justificado pelas obras, uma vez entendidas como decorrentes da fé salvadora. Ou seja, as obras são parte integrante da fé que salva, são o outro lado da moeda. Aí ele usa uma analogia, irmãos, que eu simplesmente amo essa analogia do Nicodemos. Ouça isso, querido, olha, a fé é a seiva que corre invisível dentro da árvore e a mantém viva. As obras são o fruto, a manifestação visível e externa da vida da árvore. Fé salvadora e obras vão juntas e são inseparáveis. Onde há uma, certamente se encontra a outra. Na ausência de uma delas, a presença da outra é aparente e ilusória. Fé sem obras é morta e obras sem fé igualmente. Então, Tiago não está contradizendo Paulo. Não há um conflito aqui. Há um complemento dessa doutrina da justificação pela fé. Eu sou salvo somente pela fé, mas essa fé não é uma fé morta. Essa fé é uma fé que opera em mim. É uma fé que muda quem eu sou, que me leva a agir de determinada maneira, querido. Porque se essa fé não produz essa mudança em mim, então não é fé bíblica, não é fé salvadora. Feitas essas considerações, para amenizar, se bem que na minha cabeça não há conflito, né? Mas alguém pode achar que há conflito. Feitas essas considerações, querido, com relação a esse possível ou esse aparente conflito, vamos olhar para o texto, tá bom? Ruim porque o tempo já está terminando, né? Vamos olhar para o texto. O nosso texto vai do versículo 14 até o 26. Nós vamos dividir isso aqui em 4 partes. Do 14 ao 17, nós vamos falar sobre a inutilidade da fé sem as obras.
O 18 e 19, nós vamos falar sobre a inutilidade de uma concordância intelectual como prova de fé. Do versículo 20 ao 25, nós vamos falar das evidências de que obras comprovam a presença da fé verdadeira. E no versículo 26, apenas uma síntese, um resumo de tudo isso, tá bom? Então vamos começar aqui, querido. Eu realmente peço que o Senhor nos ajude a entender, querido, o que nós vamos estudar. Porque, irmãos, eu não sei, eu não tenho como exagerar isso aqui com vocês. Eu não tenho como exagerar isso, irmãos. É importante que a gente aprenda a se avaliar, aprenda a olhar para a sua própria vida e ter a coragem de sondar a nossa vida à luz das Escrituras Sagradas, querido. Porque não adianta eu tentar ficar me comparando com alguém. Geralmente, quando a gente vai se comparar, nós escolhemos um irmão que está abaixo de nós. Porque aí, qualquer comparação que eu faça vai me beneficiar. Não é assim que a gente faz? Quando a gente vai se comparar com alguém que está acima de nós, querida, aí nós nos sentimos culpados e na necessidade de mudança. Mas a gente opta, muitas vezes, por se comparar com quem está um pouquinho inferior a nós, na nossa caminhada. E aí a gente olha e diz, olha, eu não estou tão ruim quanto aquele irmão, tá? Aí você acaba fazendo cócega na sua própria consciência e se acomodando com a sua postura espiritual. Isso é totalmente errado, irmãos. Vamos lá. Vamos falar sobre a inutilidade da fé sem obras, irmãos. Vamos ler o texto mais uma vez? Eu ainda estou usando o mesmo texto da abertura, tá bom? Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-la? Se vocês tiverem um irmão ou uma irmã que está necessitado de alimento e vestuário, e vocês disserem, bem, que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, de que adianta isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente ter fé, apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de obras é morta, querido. Eu começo chamando a sua atenção, irmãos, aqui para algo que eu julgo ser muito importante. Primeiro, a palavra fé aqui é a palavra grega pistis. Ela aparece 12 vezes na carta de Tiago, sendo 2 vezes no capítulo 1, uma vez lá no capítulo 5, e o restante das citações todas estão no capítulo 2, tá bom? 2. Em todas as citações, a palavra é a mesma. Existem 2 palavras gregas para fé. Pisteu, ou pisteô, e pistis. Todas elas aqui é pistis, tá bom? Em todas as citações, a palavra é a mesma, a palavra grega é a mesma. No entanto, como diz Nicodemos, né? Tiago cita aqui 3 aplicações diferentes para a palavra fé. Primeiro, citando o capítulo 1, fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, que é provada pelas tribulações. Olha o texto, Tiago 1:2. Escute isso, olha. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. A nossa fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, quando ela é provada pelas provações, ela cresce, ela aumenta, tá bom? Agora veja, a segunda aplicação, o uso dessa palavra fé, é fé como confiança na revelação de Deus e de Jesus Cristo, suas promessas, poder e disposição para atender o crente. Aqui não é uma fé no sentido em Cristo, uma fé pessoal. É aquela fé no sentido de que Deus vai atender aquilo que nós estamos pedindo. Olha o texto, Tiago 1, 5 e 6. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Agora veja, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então essa fé aqui é uma espécie de certeza que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que faria, entendeu? Então quando eu for pedir sabedoria, eu tenho que pedir com fé, sabendo que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Essa fé diferencia da fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. E há uma outra aplicação da palavra fé, que é fé aqui, querido, no sentido de aderir ou confiar ou crer nas doutrinas essenciais do cristianismo, entendeu? Eu chamaria isso de uma fé como profissão de fé, né? Nas doutrinas essenciais do cristianismo e no próprio Jesus Cristo. Aí Tiago cita esse tipo de fé aí em Tiago 2:1, quando ele diz assim, olha, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ter fé em Jesus Cristo aqui, querido, é crer nesse conjunto de doutrinas essenciais da fé cristã.
Fé em Jesus Cristo, fé no Senhor, em Deus, fé na Trindade, essas doutrinas, tá bom? Eu creio em Deus como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu creio na doutrina da salvação somente pela fé, eu creio na doutrina do pecado. É crer num corpo de doutrinas que caracteriza fé. Quando Judas, irmão de Jesus, escreve a sua carta, ele diz que escreveu uma carta para defender a fé. Defender a fé lá é defender esse corpo de doutrinas essenciais à vida cristã, tá bom? Fé nesse sentido. E é nesse sentido, irmãos, que Tiago trata da fé aqui no capítulo 2, tá bom? Esse corpo doutrinário. Alguém que professa crer nesse corpo doutrinário, mas a sua vida não corresponde àquilo que ele professa crer, tá? Vamos falar aqui sobre isso. Eu não sei se vale a pena, mas é porque eu penso o seguinte, irmãos. Alguém pode perguntar assim, mas pastor, como é que pode uma palavra ter tanto significado diferente assim? E aí, irmãos, eu vou falar só porque isso aqui abre uma brecha para eu dizer algumas coisas a vocês. É verdade que nós temos a Bíblia, querido, traduzida em língua portuguesa e existem algumas traduções que são muito fiéis ao original, tá bom? Revista Atualizada, a NAA, a NVI, a Revista Atualizada e Corrigida. Essas versões são muito fiéis ao texto original. Só que, como a gente sabe, acontece com o português também, mas no grego isso é um pouco mais exagerado, uma palavra pode ter muitos sentidos. Muitos sentidos. A palavra pistis, irmãos, ela tem alguns sentidos. Primeiro, é uma convicção da verdade, né, da verdade de algo, fé é isso. No Novo Testamento, fé é uma convicção ou uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Aí eu vou falar de fé relacionada com Deus, significa uma coisa. Fé relacionada com Cristo, significa outra coisa. Eu vou falar de fé como fidelidade ou lealdade, entendeu? Então, existem muitas abordagens a respeito dessa palavra. A palavra pistis é uma palavra muito abrangente e por isso que ela dá margem para o autor, numa mesma carta, falar da mesma palavra, fazendo aplicações totalmente diferentes, tá bom, queridos? Eu não vou entrar nos detalhes porque aí eu tomaria muito tempo de vocês explicando, tá? Eu já preguei sobre isso aqui, eu já falei sobre isso aqui em outras pregações e embora eu tenha anotado aqui, eu vou optar por não abordar porque eu estou terminando já meu tempo aqui, tá bom? Bom, de tudo que foi dito, irmãos, o que nos interessa no texto que nós estamos estudando aqui, versículos do 14 até o 17, é o último que Tiago faz a respeito da fé. Quando ele diz que fé é uma aderência às doutrinas do cristianismo, entendeu? É crer nesse corpo doutrinário, dessas doutrinas essenciais do cristianismo. Isso nos interessa, tá bom? Na verdade, irmãos, é possível que ser mais específico ainda e dizer que a questão central tratada aqui por Tiago é a crença na existência de um único Deus, que ele menciona no versículo 19, onde ele diz assim, olha, crês tu que Deus é um só? Né? Ele vai dizer, os demônios também creem nisso, né? Mas talvez seja essa a questão principal de Tiago aqui. Calvino diz uma coisa interessante. Ele diz aqui que Tiago não está se referindo a verdadeiros cristãos, necessariamente, mas a pessoas que se dizem cristãs. E eu quero trazer isso, irmãos, porque essa questão que Calvino levanta aqui é muito importante e realmente está no texto, tá bom? O que Tiago diz aqui nessa sessão, irmãos, confirma essas palavras de Calvino. Afinal, querido, a fé que não resulta em obras, ela não pode ser fé, na verdade. Pega o versículo 14, olha o versículo 14 mais uma vez. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Há duas coisas nesse texto que é muito importante a gente compreender. Veja, em primeiro lugar, Tiago não diz assim, olha, qual é o proveito se alguém tem fé? Não é isso que ele diz. O que ele diz é, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Está vendo? Há uma diferença muito grande entre eu falar que fulano tem fé e eu dizer, fulano disse que tem fé. São realidades completamente diferentes. Em outras palavras, querido, ele não se refere aqui a alguém que verdadeiramente tem fé, tá? Não é isso que está se referindo. Ele não está se referindo aqui a uma pessoa que tem fé, mas não é salva. Não, não é isso, irmãos. Tiago descreve uma pessoa que tem apenas uma profissão de fé. Ela diz ter fé, mas nada na vida dela comprova que de fato ela tem fé.
É alguém que diz que tem fé, tá? A segunda questão no texto, irmãos, é um esclarecimento, na verdade, é a pergunta que é feita. Será que essa fé pode salvá-lo? Veja, alguém diz que tem fé. E Tiago pergunta, mas será que essa fé pode salvá-lo? Com relação a isso, irmãos, o Nicodemos ele diz assim, olha, a pergunta de Tiago ela foi feita, ela foi elaborada gramaticalmente para obter uma resposta negativa. Escute isso, olha, querido. O proveito da fé é a salvação, tá? O benefício da fé é a salvação. Uma fé sem obras não tem proveito algum porque é falsa. Portanto, não pode salvar. A lógica que Tiago está usando aqui é essa. A salvação é mediante a fé. A fé produz obras. Onde não há obras, a fé não existe. Logo, a profissão de fé sem obras que a acompanham não tem qualquer proveito, não tem utilidade. É simples. O benefício da fé é nos dar salvação. Para eu saber que eu tenho fé, eu preciso de obras que comprovem isso. Se eu não tenho obras, então não há fé, não há proveito, não há salvação. É o que Tiago está colocando para nós, irmãos. O ponto central aqui da argumentação de Tiago, irmãos, é fé sem obras é inútil, é fé morta. E ele vai ilustrar isso. E é muito interessante como ele ilustra isso, irmãos. Versículo 15 e 16, Tiago vai ilustrar esse ponto. Ele diz assim, olha, se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento, do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago está usando aqui uma ilustração, querido, que a gente nem sabe dizer se realmente ela é real ou ela é hipotética, para demonstrar o princípio que ele estabeleceu. Qual foi o princípio? Fé sem obras é inútil. Dizer ou professar algo sem ações correspondentes, Tiago diz, olha, isso não tem valor. Em outras palavras, ele está dizendo, ninguém pode ser aquecido ou alimentado com palavras de afirmação, calor ou sofrimento. Você dizer para uma pessoa que está com necessidade, e agora traga isso para a nossa realidade. Você é uma pessoa, não é rica, mas você é uma pessoa que está vivendo tranquilo, que tem o suficiente para você, tem até um pouco sobrando. Você sabe que tem um irmão na igreja, e ele chega para ti e diz assim, ó irmão, a vida está ruim, estou sem comida em casa e tal. E você, todo espiritual, até ora, e diz assim, ó, que o Senhor te abençoe, vá em paz, aquela coisa toda, mas você não ajudou. Tiago está dizendo, de que adianta isso? Essas palavras bonitas, vai colocar comida na mesa dele? Essa oração, esse linguajar muito... Irmãos, não faz sentido. Assim como uma fé que não tem obras, não faz sentido. A pergunta é, de que valem essas palavras? E a resposta é, nada. Absolutamente nada. Palavras, querido, sem que elas sejam manifestadas ou acompanhadas de atitude, no caso citado por Tiago, não podem proporcionar calor, muito menos saciar a fome de alguém. Olha, irmãos, o Nicodemos ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, as palavras são muito importantes no cristianismo, de fato, entendeu? Porque a nossa religião, ela é uma religião doutrinária. Ela é baseada, querido, numa revelação proposicional, entendeu? Nós cremos em princípios, nós cremos em doutrinas. Então, palavras são muito importantes, irmãos. Agora, veja que coisa interessante, querido. Há ocasiões em que as palavras elas são desnecessárias ou insuficientes. E esse é um caso que Tiago cita, tá? O que Tiago quer, irmãos, provar aqui é que falar alguma coisa e isso não ser acompanhado de alguma atitude não faz muito sentido. O ponto dele é exatamente provar isso, mas ele vai provar isso exatamente no versículo seguinte. No versículo seguinte, ele finaliza assim, olha, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O que Tiago está colocando é mais ou menos isso, irmãos. Eu criei aqui uma peça de paráfrase aqui, né? Assim como palavras bonitas e bondosas, desacompanhadas de atitude, não podem vestir nem saciar a fome de alguém, assim também uma profissão de fé, por melhor que ela seja, por mais correta que ela esteja, por mais profunda que seja, querido, se não vier acompanhada de obras que atestem essa fé, isso não tem validade nenhuma, irmãos. Queridos, mas esse é um ponto que a gente vai destacar bastante na nossa administração na semana que vem. Se o Senhor chegasse para ti e dissesse assim, filho, filha, mostre-me as tuas obras. O que você tem para mostrar para Deus, irmãos?
O que você tem para apresentar? Ou, usando aqui uma linguagem mais bíblica, filho, mostre-me as tuas mãos. O que você tem para me apresentar? Queridos, é bom cultuar a Deus, é bom a gente ver o culto, é bom a gente se alegrar na presença do Senhor, mas nós somos chamados, irmãos, a agir. A nossa fé, ela necessariamente tem que se manifestar, irmãos. Assim como o fruto de uma árvore demonstra que a seiva está correndo naquela árvore, entendeu? Assim as nossas obras demonstram que há fé em nós, irmãos. Há fé em nós. Eu queria desafiar muito vocês, querido, a não se acomodar, irmãos. A não pensar que só vir à igreja, só trazer uma oferta ou dízimo, que só isso é suficiente, querido. Nós somos chamados a muitas coisas, irmãos. Nós somos chamados a orar. Nós somos chamados a amar a palavra de todo o nosso coração. Nós somos chamados, querido, a fazer discípulo de todas as nações. Nós somos chamados a amar o nosso próximo. Nós somos chamados a amar o perdido, irmãos. A nos importarmos com eles, sabia? Nós somos chamados para uma vida de santidade, querido. Isso tudo, se vivido em nós ou por nós, é um testemunho de que realmente nós temos uma fé salvífica que percorre o nosso ser, o nosso corpo, entende? É necessário, querido, é necessário. Eu tenho muito temor, irmãos, eu vou até fechar aqui, porque senão eu vou querer continuar, mas eu tenho muito temor, irmãos, que a gente se acomode num cristianismo sem vida, entendeu? Sem frutos, sem obras. Ninguém nessa cidade, talvez ninguém que vocês conhecem, falam tanto da fé como eu falo, e que a salvação é somente pela fé. E eu vou manter o discurso, porque esse é o ensino bíblico, irmãos. Mas a fé, Calvino diz assim, olha, somos salvos pela fé somente, mas não uma fé infrutífera, né? Porque a nossa fé deve produzir frutos, irmãos. Frutos. Isso nos leva lá para João 15. João 15. Nós somos os galhos inseridos na videira. E se nós estivermos inseridos na videira, a consequência natural disso são frutos. Frutos. Se nós somos esses galhos, querido. E aí não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Se nós somos esses galhos que estão na figueira, mas não dão frutos, eles são cortados e lançados fora, irmão. Não faz sentido nós estarmos conectados à vida de Cristo e não manifestarmos frutos, irmãos. Se você tem produzido frutos, querido, graças a Deus, continue fazendo isso e se esforce cada vez mais para produzir. Agora, se você se acomodou, querido, com a vida e só pensa em Deus quando vem para o culto no domingo, só ora quando está aqui na igreja ou na célula, cuidado, querido, porque esse tipo de fé não é fé, na verdade. Esse tipo de fé não pode te salvar. Esse tipo de fé, querido, não tem utilidade diante de Deus. Nós somos criados por Deus em Cristo Jesus para a prática de boas obras, querido. Criados para isso, para fazer obras. Criados para produzir frutos, irmãos. É assim que funciona. Eu queria que você se desafiasse, querido. Eu queria que você sondasse o teu coração, tá? Para você ver o que você tem para... Novamente, irmãos, imagine Deus, filho, me apresente as suas mãos. O que você tem para me entregar? O que você diria para Deus, irmãos? Quais são os frutos que você apresentaria a Deus? Quantas vidas você já foi instrumento de Deus para levá-la a Cristo? Entende? Quantas pessoas já foram abençoadas com uma visita inesperada, com um tempo de oração em casa? Sabe, irmãos, até que ponto tua vida tem proporcionado ao Evangelho algum tipo de crescimento, de avanço? Eu temo, querido, porque hoje a gente ouve uma mensagem muito egocêntrica, muito centrada no homem. Venha buscar a tua bênção, venha buscar a tua bênção. A bênção, corre atrás da tua bênção, faz campanha. Irmãos, me perdoe, querido. Ache um texto na Bíblia que te instrua a correr atrás da bênção. Não há, queridos, isso. Na verdade, ao justo, ao que ama a Deus, o provérbio diz que é a bênção que vem atrás da gente. Não somos nós que vamos atrás da bênção. Esse tipo de pregação, querido, cria crentes melindrosos, acomodados, entendeu?
Crentes que estão ali para ser servido o tempo todo. Eles querem ser paparicados pelo pastor, eles querem que o pastor passe a mão na cabeça, que o pastor... Irmãos, isso não está na Bíblia, querido, não está. A linguagem de Paulo para nós, a linguagem bíblica, nós somos um exército, entendeu? Que temos um comandante e estamos sendo treinados para a batalha, irmãos. Tem nada dessa coisa de gente melindrosa, de gente que não pode ouvir uma palavra que não concorde, que já fica todo cheio de si, já fica... Nada disso, irmãos. Nada disso. Eu não culpo as pessoas, querido. Eu culpo o púlpito no Brasil hoje que tem criado esse tipo de crente. Porque se nós pregarmos a palavra como ela é, não há margem para esse tipo de pessoas. Ah, pastor, irmãos, não tem esse negócio. Eu disse para alguém recentemente, querido, se você esperar ouvir de mim uma coisa que te agrada, só porque eu quero ser agradável a ti, eu vou perder a ovelha, eu vou perder a amizade, porque eu não falo... Irmãos, não é que é uma questão pessoal. Paulo disse, se eu quisesse agradar as pessoas, eu não poderia servir a Deus. Porque o pregador ele tem que fazer uma escolha. Ou ele é fiel à palavra e mantém-se fiel a ela a qualquer custo, a qualquer preço, ou ele opta por agradar a igreja, dizer o que ela quer ouvir, dar a ela o que ela quer. Eu fiz a primeira escolha, irmãos. Vou ser fiel ao Senhor, custe o que custar. Não tenho temor, irmãos, disso. Não tenho temor de ser fiel às Escrituras. De dizer, eu sei que aquilo que eu vou dizer às vezes vai machucar a pessoa, entendeu? Eu sei. Mas, ao mesmo tempo, a minha consciência me diz, se você não fizer, se você não disser, você está me negando, literalmente. Para agradar a pessoa, você opta por me desagradar. Eu sinto muito, querido, eu sinto muito. Entre te agradar e agradar a Deus, você me desculpe, mas você não tem chance nenhuma, nenhuma, por agradar a Deus, querido. Esse é um texto que te confronta, querido. Mais uma vez, irmãos, só para finalizar isso aqui, pense, o Senhor chega para você e disse, filho, filha, me apresente as tuas mãos e me diga o que você tem para me oferecer. O que você diria para Deus, querido? O que você diria para Deus? Eu quero que você durma com isso hoje, tá? Que o Senhor te incomode com isso. Quando eu prego isso, irmãos, eu prego com um desejo no coração. Eu prego no sentido de que Deus possa usar o que você está ouvindo para te despertar. Porque a minha vida tem sido uma oração permanente diante do Senhor. Senhor, aviva a igreja, Senhor. Faça de nós uma igreja que ore, Senhor. Faça de nós, Senhor, um povo que ame a Tua palavra. Faça de nós um povo que tenha prazer em viver em santidade diante do Senhor. Faça de nós, Senhor, um povo que não se envergonhe do nome de Jesus, mas que seja ousado, que seja intrépido em falar de Jesus Cristo. Faça de nós, Senhor, um povo que serve com alegria, com prazer. Faça de nós, Senhor, um povo que tenha prazer na comunhão, prazer na adoração. Isso é o meu conceito de avivamento, irmãos. É por isso que eu oro praticamente todos os dias. Nas férias eu dei uma descansada até nisso. Mas tem sido a minha oração permanente diante do Senhor, querido. E eu espero que Ele realmente atenda. Irmãos, eu não quero morrer sem ver isso aqui. Um despertamento na vida da igreja. E uma igreja que manifeste uma fé poderosa, irmãos, operosa. Uma fé que de fato produz. Vamos nos colocar de pé, querido? Passamos do nosso horário já. Fecha teus olhos. Por favor, fecha teus olhos. Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor nos ama. Eu tenho consciência disso. Eu sei que o Senhor espera de nós frutos, obras. Que o Senhor tem sido paciente conosco, Senhor, esperando que nós nos posicionemos. Esperando que nós tomemos uma atitude, Senhor, radical na nossa vida. E que nos disponhamos a servi-lo de todo o nosso coração. Pai, que o Teu Espírito faça isso em nós. Que Teu Espírito nos ajude, em o nome do Senhor Jesus, nessa empreitada que é te servir e viver para o reino, em o nome do Senhor Jesus. Amém.